Olá, meninas! No vídeo de hoje vai ser o vídeo, né, tão esperado todos os meses, né? É o vídeo de gratidão do mês, né? Então, gratidão do mês de abril, né? Então, eu anotei aqui no caderninho, agora eu vou usar esse caderninho pra mim ir anotando. Eu tenho a agenda que eu anoto, como vocês sabem, eu amo anotar as coisas, então eu tenho a agenda onde eu anoto cada dia pelo que eu fui grata, né? E aí, eu peguei esse outro caderninho pra mim colocar todas as coisas que eu fui grata pelo mês. Então, tá aqui, então vai ter uma colinha aqui, pra eu ir falando pra vocês as coisas que eu fui grata no mês, tá bom? Eu tô um pouquinho rouca, então não, né, se vocês tentem aí me compreender que às vezes minha voz vai dar uma falhada, tá bom? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui que eu fui grata foi por nós, né, em família aqui, né, ter encontrado um novo fornecedor de tecido, né, para o nosso trabalho. A outra coisa que eu coloquei aqui foi um almoço que tivemos em família, então foi um almoço bem especial e, né, eu coloquei aqui que eu fui grata. A outra coisa que eu coloquei foi a gratidão pela apresentação do balé da Meg, né, a primeira vez que ela apresentou em um teatro, né, então eu coloquei que eu fui muito grata, né, por, como vocês sabem, né, a Meg ela é autista, então todas as coisas que ela faz, né, e assim, que eu acho que talvez não é, assim, né, não é possível, ela cada dia me surpreende, né, e ela conseguiu, né, estar lá, fazer a apresentação do balé. Outra coisa que eu coloquei aqui foi, né, pela Páscoa, né, pela ressurreição de Cristo, né, nesse mês de abril, né, que nós paramos um pouquinho para lembrar, né, sobre Cristo. Então, coloquei isso. E aí, junto com isso, a conferência da igreja, né? Nós na igreja temos uma conferência onde o profeta fala conosco, né? Então, foram muitas palavras, né? Foram muitos ensinamentos. A outra coisa aqui que eu coloquei foi a compra do mês, né? Por ter feito a compra do mês. Porque às vezes a gente temos as coisas no nosso lar, na nossa casa, e às vezes a gente não consegue ser grato, né? E a gente precisa ser grato, né? Precisamos agradecer ao Pai Celestial pelas coisas que temos, né? Tem pessoas que não têm, né, o alimento, né? Tem pessoas que não conseguem comprar, né, fazer uma compra do mês. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi durante esse mês, né? Preciso agradecer mais. E então, eu coloquei aqui agradecer pela compra do mês. A outra coisa é pela máquina que a gente comprou, né, de viés para fazer gola, né? Que era uma das máquinas que a gente estava precisando e a gente conseguiu comprar esse mês. Pela vida de uma amiga, né? Então, eu orei por uma amiga, pela vida dela. Pela rematrícula, né, que eu fiz da Meg do balé, que ela quis continuar fazendo balé, então eu rematriculei ela, né? Então, ser grata por isso. É, pelo tecido no novo fornecedor, que foi um tecido bom, que a gente conseguiu, deu tudo certo, né? Por ter ido à igreja, né? Então, por ter ido à casa do pai, né? Ter renovado meus convênios com ele, né? Todos os domingos. Na minha igreja, a gente vai aos domingos, né? Então, por ter ido, né? Aos domingos na igreja. Por ter comprado um ingresso para um passeio que a gente queria muito fazer em família, né? Que aí, então, automaticamente, fomos gratos por ter ido, né? Foi num parque aquático que a gente queria conhecer. Então, eu coloquei aqui também. Por ter feito o exame de sangue, que eu precisava fazer novamente um exame de sangue para retornar no médico. E fiz, deu tudo certo, graças ao meu bom pai. Pela recuperação do meu tio ele foi internado, né? Ele estava com a anemia muito baixa e o rim dele não estava muito legal também. E ele foi internado, então pela recuperação dele, né? Graças ao Senhor agora ele tá em casa, né? Tá se recuperando. Então, fui grata, né, por isso. Por ter aprendido sobre armazenamento com as irmãs da igreja, né? Eu sempre tive essa vontade de aprender sobre armazenar alimentos, né, para dias difíceis. E eu tive essa oportunidade, né, de aprender lá junto com as irmãs e foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. É, por ter passado no retorno do médico, né, como eu falei para vocês, eu tava fazendo um exame e eu tinha que fazer o exame, né, e retornar ao médico. Então, eu consegui fazer tudo nesse mês, né? Então, foi muito bom retornar no médico. Pelo pastel da feira, né? Porque
também a gente, tipo, aqui a feira onde nós moramos é toda quarta-feira. Então, às vezes dá pra gente comprar pastel e às vezes não dá pra comprar pastel, né? Então, nessa semana, nesse mês, a gente conseguiu comprar algumas vezes pastel, então eu coloquei aqui também, né, pelo pastel da feira. É porque a gente pode comprar pastel em outro lugar, né? Mas o da feira, bom, particularmente pra mim, o pastel da feira ele é muito mais gostoso, né? Então, por ter comprado pastel. E por ter criado um cantinho de oração, né? Eu fiz um cantinho aqui na minha casa, para poder me aproximar mais do Pai Celestial, né? Para poder ter um pouco mais de, como que eu posso dizer? Experiências, né? Com Ele. Eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer um canto onde eu pudesse ter um momento, né, com o Pai Celestial, né? Não quer dizer que eu não orava, né, gente? Eu orava sim, só que eu queria ter um lugar, um espacinho, né, um cantinho onde eu pudesse é, guerrear com as minhas batalhas, sabe assim? E, e eu fiz esse cantinho aqui em casa e tá sendo bom, né? Tá, eu ainda, assim, não faz muito tempo, né, que eu fiz, mas tá sendo muito bom ter esse tempo, né, essa aproximação com o Pai Celestial. Então, essas foram as coisas que que eu fiz, né, as minhas gratidões do mês de abril, né, espero que vocês também tenham sido grato por algo, né, nesse mês de abril. O mês passou, mas agora nós temos um novo mês para poder recomeçar, né, se nós ainda não fizemos nada, não agradecemos por nada, temos esse mês agora, né, para reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês foram gratos por alguma coisa nesse mês de abril, escreva aqui nos comentários, não tenham vergonha, né? E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, dê o like, porque ajuda muito aqui o canal a crescer, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.